superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós escravizais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus hoje nesse Evangelho nos convida a ter diante dos nossos olhos o caminho que Ele nos ensina. Deus nos deixou diversos mandamentos, 10. Se a gente seguir bem, tá ótimo. Se for muito para a gente pensar, pensa em 2. O amor a Deus é o amor ao próximo. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da santidade. O problema dos mestres da lei, dos fariseus, é quando eles começam a inventar a moda, começam a criar lei em cima de lei. Assim, o primeiro mandamento que Jesus cita, do honrar pai e mãe, acaba sendo substituído por vários outros, onde eu vivo diversas coisas, mas não vivo honrar o pai e a mãe. Dessa forma, irmãos, nós temos que ter firme diante dos nossos olhos o mandamento que Cristo nos trouxe, que Deus nos ensinou através de Moisés, e devemos também entender quais são os outros mandamentos, aquelas leis internas que nós fomos aprendendo. Às vezes nós temos que fazer essas leis morrer em nós. Nós temos que aprender a deixá-las de lado, se elas de fato nos impedem de seguir Deus, se elas de verdade nos impedem de seguir aqueles mandamentos que são vida. Por isso, irmãos, que nós hoje aprendamos a olhar para nós e perceber qual é a lei que me motiva, quais são as leis internas que me fazem viver.
São leis evangélicas segundo o Evangelho, segundo os mandamentos? Ou são leis que eu aprendi através de amigos, na faculdade, através de pai e mãe, através de tios? Às vezes nós precisamos fazer morrer essas leis para vivermos com aquilo que é necessário, aquilo que é o mais importante. Vamos então nos colocar diante de Deus em oração, pedindo essa graça de conhecermos de fato o caminho da vida e deixarmos todas as leis, todos os mandamentos, tudo aquilo que aprendemos que nos afasta da verdade, que nos afasta de Deus. Ó Senhor, diante desse Evangelho pedimos a graça de compreendermos o que de fato nos conduz à vida, o que de verdade nos conduz à liberdade de filhos de Deus. O Senhor nos ensina que existem em nós várias leis, leis que aprisionam, leis que tiram a liberdade, leis que nos afastam do verdadeiro Evangelho. Por isso, Senhor, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que possamos entender quais leis são essas, quais vozes internas nos obrigam a fazer tantas e tantas coisas que nos afastam de vós, que nos afastam da verdade, da vida, do caminho. Para que assim nós nos esforcemos para arrancá-las de nós e seguirmos os teus passos, seguirmos os teus caminhos e, vivendo os mandamentos, sermos verdadeiramente livres. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.